A cidade de Mirassol nunca fora especialmente notável. Pequena e esquecida pelo tempo, era um lugar onde todos conheciam todos, e as gerações se sucediam sem grandes eventos. No entanto, tudo mudou na manhã de um outono pálido, quando uma transmissão começou a ecoar pelas ruas silenciosas, através de uma antiga rádio comunitária que ninguém lembrava mais como funcionava. A transmissão começou sem aviso, a frequência inesperada aparecendo na velha frequência de AM que ninguém mais sintonizava. Foi Antônio, o dono do pequeno café da cidade, quem primeiro ouviu o som que parecia um chiado distante, em meio ao silêncio típico das manhãs de Mirassol. Ele ajustou o rádio, curioso, e ouviu uma voz trêmula, carregada de um medo inconfundível. Era uma mulher. Por favor, alguém me ajude. Não consigo escapar. Assustado, ele tentou ajustar o dial, mas a voz continuava, sombria e carregada de desespero. A transmissão era instável, às vezes falhando e se distorcendo, mas a mensagem era clara. A voz vinha de alguém perdido, clamando por ajuda. Nos dias seguintes, as transmissões continuaram, sempre à mesma hora, às 3h37 da manhã. Os habitantes logo ficaram alarmados e, embora muitos temessem ouvir, a curiosidade se tornou insuportável. As vozes eram sempre diferentes. Homens, mulheres, até mesmo crianças, cada uma narrando seu último instante, a sensação angustiante de serem sugadas para fora da realidade, até o momento final em que a voz se apagava, deixando para trás apenas o sussurro do rádio. Em cada uma dessas histórias havia algo familiar, algo que causava arrepios nos ouvintes. Foi no quinto dia que uma mulher idosa, Dona Rosa, reconheceu uma das vozes. Ela escutava a transmissão com o mesmo medo silencioso que todos os outros. Mas quando ouviu uma voz masculina e hesitante contar sobre uma floresta sombria e um lago frio, seu coração quase parou. "É o meu filho", ela murmurou, lágrimas descendo pelo rosto enrugado. Seu filho, Paulo, havia desaparecido 5 anos antes, sem deixar vestígios. Para Dona Rosa, ouvir a voz dele, tão nítida e desesperada, era tanto um consolo quanto um tormento. O pânico cresceu entre os moradores. As vozes eram de pessoas desaparecidas, de entes queridos que nunca retornaram. Ninguém sabia quem ou o que estava por trás das transmissões. A única coisa clara era o efeito devastador que causava. Medo e paranoia invadiram Mirassol. Os moradores passaram a desconfiar uns dos outros. As ruas se tornaram vazias e a escuridão da noite parecia mais espessa. Alguns tentavam evitar ouvir as transmissões, mas a curiosidade sempre acabava vencendo e o ritual de se sentar em frente ao rádio, mesmo temendo o que ouviriam, se tornava irresistível. Os rumores começaram a correr soltos. Alguns diziam que a rádio era controlada por espíritos de almas perdidas, presas entre a vida e a morte. Outros acreditavam que era uma entidade malévola, que se alimentava do medo e do desespero dos vivos. A cidade inteira estava tomada pelo mistério, e cada transmissão trazia consigo uma nova onda de ansiedade. No 12º dia, foi a vez de Camila ouvir algo que lhe arrancou o chão. Sua irmã mais nova, Letícia, desaparecera durante uma viagem anos atrás, e desde então a família jamais tivera paz. Agora, ouvindo a voz da irmã na rádio, descrevendo uma caverna escura e o medo gelado de não ser encontrada, Camila sentiu o coração apertar. A dor e a culpa que carregava desde o desaparecimento de Letícia a consumiram por completo. Ela precisava fazer algo e começou a investigar. Camila passou dias estudando a rádio, tentando encontrar padrões nas transmissões, mapeando cada detalhe mencionado nas histórias contadas. Ela percebeu que muitos dos locais descritos nas transmissões eram locais reais da cidade e arredores, mas também notou algo ainda mais estranho. A cada dia, os relatos ficavam mais pessoais, mais íntimos.
Era como se as transmissões estivessem escolhendo quem ouvia, procurando as feridas mais profundas dos ouvintes. Determinada a entender a origem da rádio, Camila resolveu explorar a antiga estação comunitária abandonada. Na calada da noite, ela entrou no prédio em ruínas, onde as paredes estavam cobertas de mofo e o ar cheirava a poeira e umidade. Encontrou o transmissor que supostamente emitia as vozes, mas estava coberto de ferrugem, desconectado de qualquer fonte de energia. Ainda assim, a frequência continuava ativa, como se alimentada por uma força invisível. Era impossível, mas inegavelmente real. No dia seguinte, mais pessoas desapareceram. 2 jovens, Roberto e Ana, que haviam recentemente contado aos amigos sobre suas intenções de sair da cidade para tentar uma nova vida. A cidade entrou em pânico total. Todos sabiam que ouviriam as vozes deles em breve, mas ninguém queria admitir. Camila, exausta e cada vez mais obcecada, dormia poucas horas por noite, ouvindo as transmissões em busca de alguma pista que a levasse a resolver o mistério. Foi em uma dessas noites, enquanto o rádio transmitia mais uma voz desconhecida, que ela finalmente percebeu algo. Em meio ao sussurro agonizante, ouviu seu próprio nome, como um chamado distante, um eco de outra realidade. A voz mencionava um lugar, o Lago das Almas, um lugar isolado na floresta onde muitos haviam desaparecido ao longo dos anos. Sem pensar 2 vezes, Camila pegou uma lanterna e partiu em direção ao lago, sua determinação impulsionada tanto pelo medo quanto pelo desejo de salvar sua irmã. Chegando lá, encontrou um silêncio profundo e opressor. Mas à beira do lago, algo chamou sua atenção. Um rádio antigo, enferrujado e ligado, sussurrando palavras incompreensíveis. Ela sabia que aquela era a fonte. Olhando em volta, percebeu sombras dançando entre as árvores, formas indistintas, mas que pareciam carregadas de tristeza e desespero. Era como se fossem as almas daqueles que desapareceram, aprisionados entre este mundo e o próximo. Tentando se manter calma, Camila se aproximou do rádio e ouviu uma última mensagem, clara e direta. Apenas os que lembram são capazes de libertar. Com um entendimento súbito e aterrorizante, Camila percebeu que a rádio funcionava como uma ponte entre os mundos. As vozes eram ecos de memórias de pessoas que haviam sido esquecidas, almas que se perdiam ao serem abandonadas pela lembrança. E talvez, ao recordá-las, ela pudesse libertá-las. Tomando coragem, Camila começou a repetir os nomes das pessoas desaparecidas, aqueles que conhecia e os que ouvira na rádio. Uma por uma, as sombras ao redor do lago começaram a se dissipar, como se finalmente encontrassem paz. Com lágrimas nos olhos, ela sussurrou o nome da irmã Letícia. Por um momento, o lago ficou em silêncio, mas logo uma brisa suave passou por ela, e Camila sentiu como se tivesse recebido um abraço invisível. Na manhã seguinte, Mirassol estava estranhamente tranquila. Não houve mais transmissões naquela madrugada, nem nunca mais. Aos poucos, a cidade voltou ao seu ritmo pacato. E embora o medo tenha se dissipado, os habitantes mantinham no coração uma sensação de respeito e reverência por aqueles que já partiram. Camila sabia que havia algo além. Um mistério que nunca poderia ser completamente explicado. Mas também sabia que agora as almas estavam em paz. E ao caminhar pela cidade, olhou para os rostos conhecidos, garantindo que não esqueceria nunca mais aqueles que de alguma forma ainda estavam presentes. Em Mirassol, o passado nunca mais seria esquecido. E cada entardecer, quando o vento soprava gentilmente pelas ruas desertas, Camila sorria, sabendo que eles ainda estavam lá, protegendo e observando, os últimos sussurros de uma cidade que nunca esqueceria seus desaparecidos.